No dia 8 de março de 2016, um canal era criado no YouTube sem muito alarde por um jovem de 19 anos que queria falar sobre o mundo fitness, sobre vida saudável, musculação e tudo mais. Poucos meses depois, esse mesmo jovem seria encontrado pela polícia na cena de um crime mastigando pedaços do rosto da vítima. Esse jovem em questão se chamava Austin Harroff, e você já deve estar se perguntando como um crime tão bizarro foi cometido por uma pessoa aparentemente normal e tranquila. E é mais ou menos isso que eu vou tentar responder aqui no vídeo de hoje pra vocês. Então deixa o like aí embaixo se vocês curtirem esse vídeo, se inscrevam se forem novos por aqui. Não esqueça aí também de deixar um comentário com a opinião de vocês no fim do vídeo. E antes da gente começar, vamos usar uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Mines, o Slide, o Fruit Slice. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o mais famoso deles, o jogo Crash. E atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim: você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Aí um contador vai subir com um multiplicador, e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando seu valor em várias vezes ou perdendo tudo. Para jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão aqui usando o Pix, que o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que o depósito mínimo é de R$1 e os saques podem ser feitos também por Pix. E antes de confirmarem a transação, use o cupom STACKS ou entre pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis. Para qualquer problema, usem o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo da tela. E por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar. É para ser tudo só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Austin nasceu na Flórida e, apesar de ter tido uma criação muito tranquila, ele passou pelo divórcio dos seus pais, o que nunca pareceu afetá-lo muito, já que ele foi uma criança sempre muito sociável. Desde a infância, ele sempre gostou muito de esportes, e isso fez com que ele conseguisse bolsas em escolas caras que sua família não poderia pagar. Apesar de praticar muitos esportes, ele se destacava mais em lutas e em futebol americano, e geralmente era descrito como alguém bem-humorado, gentil e inteligente. Ao contrário de muitos casos que a gente vê aqui no canal, que as pessoas já apresentam um comportamento muito agressivo desde cedo, o Austin era o extremo oposto disso. Inclusive teve um professor dele de futebol americano que falava que ele não era violento o suficiente e que ele tinha até medo de machucar os colegas. Enfim, durante a infância e tudo mais, ele sempre teve uma personalidade muito tranquila e sociável. Foi justamente por esses traços de personalidade que Austin decidiu criar um canal no YouTube quando terminou o ensino médio, inicialmente para falar sobre sua vida fitness. De início, Austin queria manter uma espécie de rotina fitness com atualizações diárias dos seus seguidores, alternando entre exercícios e também alguns trechos motivacionais sobre como se manter saudável. Só que 20 dias depois do primeiro vídeo, ele mudou totalmente o foco e começou a upar suas próprias músicas de trap, que era uma mistura de crítica e sátira sobre a sociedade da época, falando de temas que iam desde a mídia até o contexto político. Inclusive, a capa do seu primeiro projeto era uma releitura da identidade visual de Donald Trump, que naquele ano concorria à presidência. I'm playing basketball. I'm at the mall with your boyfriend. Até então isso poderia ser considerado algo tranquilo pra sua idade, algo que é normal, só que os amigos dele relataram que ao ouvir a música, percebiam que as letras eram tão agressivas e raivosas que nem parecia ele. Mesmo que fosse uma persona artística ali, ele falava coisas que o Austin que eles conheciam nunca falaria sobre qualquer hipótese, então talvez existisse parte da personalidade dele que ele não demonstrava ali nos círculos sociais. Bom, poderia significar nada se não fosse pelo fato de que quando ele voltou pra frente das câmeras do seu canal, em julho de 2016, algo parecia diferente. What's up, guys? Today I'm going to talk about the ketogenic diet. O vídeo, a maneira mais efetiva de perder peso, já mostrava um Austin de personalidade um pouco diferente do primeiro vídeo, e nessa época ele já não era mais próximo de nenhum dos seus amigos que estava com ele quando o canal começou. Trocando o quintal ensolarado por um quarto sem janelas, Austin agora alternava entre conteúdo de música, fitness e um estilo meio nonsense de produção. E um dia ele estava falando sobre dieta cetogênica e no outro ele estava fazendo imitações estranhas de rappers famosos. Enquanto isso, na sua vida pessoal, Austin se afastava cada vez mais das pessoas ao seu redor e agia de maneira hostil sem nenhuma razão aparente. Na mesma época, ele começou a usar diversas drogas como álcool, maconha e MD e até um remédio chamado Venvance, que ele é feito para tratar déficit de atenção, porém ele acabou se tornando viciado, tomando sem prescrição e misturando com outras substâncias e, enfim, dependendo do que for misturado, esse remédio funciona como se fosse uma cocaína. Ele começou também a ter diversos episódios de alucinação, relatando que quando apagava as luzes do seu quarto para dormir, ele sempre via coisas que não o deixavam
deixavam cair no sono. Segundo Austin, rapidamente as visões passaram a acompanhá-lo em todo lugar que ele ia, e isso não rolava mais só na sua casa. Porém, lá as coisas se intensificaram muito também. Ele chegava a colocar o seu colchão na garagem e dizia pra sua mãe que era porque nos quartos haviam demônios e que se ele dormisse na parte de fora da casa, iria poder vigiar o local para que a família ficasse segura das assombrações. E é triste perceber como em muitos desses casos a família poderia ter intervido e ter ajudado a evitar que algo pior acontecesse, ainda mais esse caso porque ficou claro que o psicológico do cara estava muito comprometido. Os treinos eram a única coisa que acalmava o garoto, então ele passou a manter uma relação obsessiva com a academia e com dietas cada vez mais rigorosas, se dedicando também ao bodybuilding. O mais bizarro disso tudo é observar como os vídeos do canal de Austin refletiam essa mudança, já que aos poucos ele foi abandonando os outros conteúdos e passou a focar exclusivamente na temática fitness. Nessa mesma época, Austin também tinha acabado de entrar na universidade e seus professores relatavam que ele aparentava ter um comportamento paranoico o tempo todo, como se estivesse sendo perseguido. Esses sinais eram muito preocupantes, mas muitas vezes eram atribuídos a estresse da vida acadêmica e até pressões sociais da universidade. Então, por não procurar ajuda, Austin se convenceu que suas visões eram sinais divinos e que ele era uma criatura escolhida por Deus para uma missão aqui na Terra. No dia 12 de agosto de 2016, Austin então postou seu último vídeo no YouTube, 72 horas antes de cometer um crime que mudaria sua vida para sempre. No vídeo, O que eu estou fazendo no bodybuilding, Austin finalmente parecia mais tranquilo e centrado e fazia um desabafo sobre como e por que o fisiculturismo mudou sua vida, e dizia também que queria influenciar outras pessoas positivamente a mudar de vida também. Na descrição do vídeo, ele dizia: "Sinto que o melhor é realmente ajudar todos a terem um estilo de vida saudável e sei que nunca poderei parar de aprender", o que de uma certa forma também mostrava uma perspectiva positiva sobre o futuro, mas não foi isso que aconteceu. Na noite de 15 de agosto de 2016, Austin jantava com seu pai e sua madrasta, que notaram que algo nele parecia diferente. Austin olhava fixamente para o horizonte e praticamente não havia falado uma única palavra, e quando seu pai tentou iniciar uma conversa, ele simplesmente se levantou e foi embora. Sem saber muito bem o que fazer, o pai de Austin o deixou ir embora, achando que ele voltaria para casa e que no dia seguinte eles poderiam conversar melhor. No entanto, aquela seria a última noite de Austin ainda em liberdade. Ele começou a correr em direção à casa da sua mãe, que ficava a alguns quarteirões de lá, e simplesmente ingeriu uma garrafa inteira de óleo vegetal antes de começar a correr de novo pela rua desesperado. Austin realmente estava tendo uma espécie de surto psicótico, a gente já vai falar sobre isso. Austin voltou até o restaurante correndo e começou a gritar com seu pai, ficando apenas alguns segundos no local antes de voltar a correr pela rua. O pai do garoto até tentou correr atrás, mas Austin estava numa velocidade absurda e tinha uma postura corporal agressiva, como se estivesse prestes a destruir tudo que encontrasse pela frente. Austin gritava por socorro enquanto corria, dizendo que havia uma criatura atrás dele. Lembra que eu falei que ele começou a ter alucinações? Então elas voltaram no pior momento possível. Depois de um total de 6 km correndo, Austin avistou uma luz brilhante que vinha da garagem aberta de John Stevens e Michelle Mishcon, um casal na faixa de 50 anos que estava ali passando a noite conversando, como faziam com regularidade por considerarem aquela uma vizinhança tranquila. Sem motivo aparente, até sem conhecer o casal, Austin iniciou um ataque brutal contra eles, correndo em sua direção usando uma faca de bolso que ele tinha e também ferramentas que estavam espalhadas ali no quintal e na garagem. Tudo isso para ferir o casal da forma mais agressiva possível. Tava todo mundo gritando nessa cena, tanto o casal atacado quanto o próprio Austin, e isso chamou a atenção dos vizinhos. Inclusive o Jeff, um dos vizinhos, tentou intervir ali, mas a cena era tão agressiva que ele se machucou e a única opção era chamar a polícia e aguardar. Quando a polícia chegou até o local, Michelle estava completamente desfigurada e John gritava enquanto Austin devorava a carne do seu rosto depois de já ter comido parte do seu abdômen. Sim, nesse nível. Como John ainda estava vivo, a polícia teve medo de disparar contra Austin e acabar atingindo a vítima, então eles usaram uma arma de choque. No entanto, Austin estava em um transe tão frenético que nem mesmo 2 armas de choque completamente carregadas conseguiram derrubá-lo. Então a polícia ordenou que o cão de guarda que os acompanhavam nessa ação o atacasse, o que também não foi suficiente. Só para contextualizar a força desses cachorros, existem muitos relatos de pessoas que depois ali da prisão e tudo mais, precisaram amputar parte do corpo, tamanha intensidade é a mordida do bicho. E pro Austin ele nem teve reação. Foi só quando uma patrulha inteira foi pra cima do cara que conseguiram imobilizá-lo, porém o John já tinha perdido tanto sangue que ele morreu logo em seguida. Enquanto Austin era detido pela polícia, ele gritava o seguinte: "Por favor, me mate, estou comendo o rosto de uma pessoa, me mate agora." Imediatamente após ser detido, Austin foi hospitalizado devido a ferimentos graves e intoxicação por substâncias químicas, e acabou ficando em coma durante pouco mais de uma semana. Austin não só havia sido ferido, como também ele ingeriu diversos produtos de limpeza que estavam ali na garagem do casal, ou seja, o cara realmente estava com um comportamento muito estranho, sem sentido nenhum. No dia seguinte, enquanto se recuperava, Austin
Austin dizia que não se lembrava de nada, mas a polícia não tinha como ter certeza, já que muita gente usa essa carta da insanidade para poder escapar da prisão. Porém, como o caso dele era muito atípico, visto que ele não conhecia o casal, ele gritava na rua, ingeria produtos que não tinham nada a ver, inclusive também por ter resistido à arma de choque ao cachorro policial, a polícia achou melhor convocar um time de psicólogos e psiquiatras para entrevistá-lo. O exame toxicológico mostrou que Austin não tinha nenhuma droga na corrente sanguínea, além de uma parcela bem minúscula de álcool e THC, que haviam sido ingeridos muitas horas antes do ataque acontecer. Durante o período pré-julgamento da acusação de assassinato em primeiro grau, Austin passou por várias avaliações psiquiátricas, e todos indicaram um possível surto psicótico agudo. O surto psicótico agudo, quando comprovado, costuma ser o suficiente para alegar insanidade, já que durante esse episódio a pessoa experimenta sintomas como distorção da realidade, dissociação e despersonalização, por vezes deixando de agir por conta própria. Alguns especialistas determinaram também que Austin sofria de síndrome da fúria intermitente, que é uma condição caracterizada por uma agitação extrema, agressiva e superestimulação física, o que explicaria como ele conseguiu aguentar todos aqueles ataques e resistir à prisão daquela forma. Depois de ser adiado várias vezes por precisar de mais tempo até que todas as provas fossem reunidas, o julgamento de Austin finalmente aconteceu em 2022, 6 anos após o ocorrido. No tribunal, o pai de Austin mostrou provas de que a família tinha histórico de esquizofrenia, seu filho já apresentava sinais desde a adolescência, e os psiquiatras que acompanharam Austin diziam que realmente ele sofreu ali um surto psicótico e recomendaram que ele não fosse para prisão, mas sim para um hospital psiquiátrico. A acusação até tentou ir pelo caminho de que Austin havia ingerido drogas na noite do assassinato, visto que ele havia comprado uma dúzia de cogumelos na semana do crime, mas o exame toxicológico reforçou que não havia nada no seu sangue, além de pouquíssimo álcool e THC. Aos 25 anos de idade, então, Austin foi considerado inocente por motivos de insanidade, depois da sua defesa conseguir provar que ele tinha alucinações e delírios auditivos e visuais tão graves que ele não tinha capacidade de entender o que estava fazendo no momento do crime. A decisão foi anunciada em novembro de 2022 e provocou bastante controvérsia, especialmente entre os familiares de John e Michelle. Segundo Cindy Mishcon, a irmã de Michelle, o Estado cometeu um erro absurdo ao abrir as portas da prisão para um assassino qualificado e, nas suas próprias palavras, aquilo se devia ao fato dele ser um garoto branco e rico. Cindy também disse que se Austin não fosse considerado como culpado, então que ao menos seu pai deveria ser, por ter visto seu filho agindo de maneira cada vez mais preocupante e não ter feito nada, além de ter comprado para ele uma faca de bolso, que foi a que ele usou na noite do crime. No próprio julgamento, a filha de John, a Eve Stevens, implorou para que o juiz desse a sentença de culpado e disse o seguinte para Austin: "Você é um assassino, um monstro e um covarde por não assumir a responsabilidade pelo que fez. Você arruinou não apenas as vidas que tirou, mas também muitas outras e causou muita tristeza que nunca poderá ser curada." Apesar dos protestos, não tinha muito o que fazer em relação ao veredito, especialmente porque tanto os profissionais de saúde da acusação quanto da defesa chegaram na mesma conclusão, que ele sofreu de um surto psicótico, e então o Austin foi enviado até uma casa de recuperação onde ele poderá sair assim que for considerado apto para conviver novamente em sociedade, o que pode talvez nunca acontecer. No último relatório forense emitido sobre Austin, feito pelo Dr. Philip Resnick, consta que o garoto tinha transtornos bipolares e era maníaco com características psicóticas, e também relatou que Austin sofria de licantropia clínica, que é uma síndrome rara na qual a pessoa começa a acreditar que está se transformando em alguma forma de animal ou criatura. Na última notícia que se teve sobre Austin no ano passado, ele estava internado em um hospital na Flórida sem previsão de alta. O mais triste disso tudo é que ele deu diversos sinais que algo ruim estava acontecendo dentro dele, tanto pelo canal do YouTube, pelo afastamento dos amigos, por aquelas músicas. Os pais realmente percebiam tudo, porém atribuíam ali os surtos a outras coisas, como a vida acadêmica, e como acontece em muitos casos, ele só foi receber atenção depois que o pior aconteceu. O canal dele segue ativo até hoje e eu quero saber o que vocês acharam desse caso inteiro aqui, tanto dos surtos e tudo mais. Vocês podem falar da experiência de vocês, quanto também do veredito, e enfim, comentem aí que eu vou estar lendo tudo. Vai ser uma discussão bem interessante. E também não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre o primeiro serial killer que surgiu na internet, o Slave Master. Dá uma olhadinha aí, tá bem interessante, é só clicar aí na tela. Deixa o like se vocês curtiram esse vídeo, e é isso aí. Muito obrigado por assistirem até o final, um abraço e tchau! Bodybuilding.